Como é que eu organizei a aula de hoje para você? Primeiro a gente vai aprender a configurar a interface. Quer dizer, na verdade eu vou mostrar para você o site onde você vai baixar o GIMP, se você já não baixou, né? Porque nas aulas anteriores já ensinei como é que você faz isso. Mas eu vou mostrar no site como é que você baixa. Depois eu vou mostrar para você como você abrindo a primeira vez o programa, configurando a interface. A gente vai aprender a abrir imagem, fechar imagem, recortar, mudar o tamanho da imagem, mudar o ângulo, mudar a cor e depois salvar o projeto. Essas são as coisas básicas que a gente vai aprender hoje e é o que é o necessário para você começar aí a caminhar na fotomontagem, beleza? Então vamos lá para a interface para você começar a ver. Interface não, vamos lá para o site para você ver como é que você baixa, depois a gente vai abrir a interface, beleza? Vamos lá. A gente já está aqui agora no site, ó, é gimp.org, beleza? Você vai no gimp.org e aqui você vem em download, você vai clicar aqui em download, ele vai abrir para você aí a possibilidade de fazer o download, você vai escolher onde que você quer, qual que você quer baixar. Eu baixei aqui pelo torrent, tá? E, só instalar normalmente. Então não tem grandes segredos. Agora vamos lá, que eu já vou abrir a interface do GIMP para você ver já a interface. Então é só você instalar ele normalmente, como instala qualquer programa, então não tem grande dificuldade. Bem, já estou aqui com o GIMP agora aberto, então vamos começar a configurar a interface. Quando você abrir pela primeira vez o GIMP, ele vai estar mais ou menos assim, se eu não me engano, tá? Mas aqui você vai conseguir entender o que você precisa fazer. Antigamente ele tinha um módulo de janelas, essas abas aqui laterais, eu estou clicando, tá vendo? Essas abas aqui, elas eram todas separadas. Então agora eles criaram uma janela única e fica melhor para trabalhar. Agora não, já tem algum tempo que fizeram isso, né? Essas janelas aqui, elas podem, você pode sair, você pode tirar elas, ó. Tá vendo? Estou movendo. Se eu pegar aqui, ó, e mexer, repara que ficaram umas partes azuis. Isso significa que eu posso colocar elas em qualquer um desses lugares, que essas abas de menu vão ficar nesse local onde eu colocar. Essa aba aqui, ela é uma das principais. Essa aqui, ó, opções de ferramenta. Deixa eu botar ela de volta aqui. Porque toda ferramenta que eu usar aqui de cima, ela vai me dar a opção aqui para eu poder mexer. No caso, por exemplo, está o pincel selecionado aqui. Então o tamanho desse pincel está em 4. Então se eu quero aumentar, eu aumento aqui o tamanho desse pincel. Deixa eu mudar aqui para... Então eu vou mexendo aqui, eu vou aumentando o tamanho do pincel, a proporção do pincel, o ângulo. Então essa aqui é uma janela bem importante. Então eu deixo ela aqui. Essa outra aba aqui, ela vai me mostrar os históricos de desfazer. Tudo que eu fiz fica registrado aqui, eu posso voltar no tempo para desfazer. Essa outra aba aqui, ela me mostra o que está selecionado no caso da ferramenta de pintura. Por exemplo, o pincel está selecionado. Se eu trocar o pincel aqui pelo lápis, repara que muda aqui, ó, o lápis mudou. Então ele me mostra o que está selecionado. Ele está me mostrando aqui as cores que estão selecionadas, que são essas aqui de cima, ó, que é o preto e o branco que está selecionado. Ele está me mostrando aqui a ponta desse pincel, qual é, e aqui ele está me mostrando o gradiente que está ativo. Então aqui eu sei quais são, o que está ativo aqui. Aqui seria a imagem que eu estou trabalhando. Então se eu tenho mais de uma imagem trabalhando aqui, ele me mostra aqui as imagens que eu estou trabalhando. Desse lado aqui são as camadas. Deixa eu abrir, criar um arquivo aqui novo para você ver. Geralmente, a gente trabalhando com fotomontagem, a gente não trabalha muito com criar um arquivo novo. A gente abre uma imagem que a gente já tem. Mas eu vou mostrar para você como é que funciona esse sistema de abrir aqui, só para você dar uma olhada. Para criar uma nova, eu clico aqui em nova. Eu já tenho esse tamanho configurado aqui, 1920 por 1080 pixels. Tá? Aqui em opções avançadas, ah, eu deixo em 100 aqui porque eu estou fazendo essa videoaula. Então eu não preciso de uma resolução muito alta. Essa resolução aqui, o ideal para você fazer uma fotomontagem é você colocar ela em 300. 300, aqui no caso é PPI, mas em outros programas é DPI. Isso aqui significa o quê? É ponto por pixel.
Então, em cada polegada, quer dizer, em cada polegada eu tenho 300 pontos, entendeu? Então, na hora que eu faço uma imagem com 300 pontos por polegada, essa imagem, a resolução dela é melhor. Então, para imprimir é ótima. Se eu for fazer uma imagem só para a internet, eu posso deixar em 100, sem problema nenhum, entendeu? Porque não dá muita diferença. Então, se eu quero imprimir 300, se eu quero criar uma imagem para a internet, 100. Só que assim, às vezes você cria uma imagem para a internet, aí você quer aquela imagem também para imprimir. Ou alguém pede, alguém quer comprar aquela imagem de você. Então convém você fazer a imagem em 300 e você salva em 300, depois você abaixa para 100. Então você fica com dois arquivos, um de 300 e um de 100. O de 300 para você imprimir e o de 100 para você colocar na internet. A diferença que dá aqui desse PPI é que assim, a imagem fica mais pesada, ou seja, ele usa mais do seu computador para processar essa imagem. Então, quando você está editando ali, ele vai usar mais do computador. Eu tenho formas aqui, ó, para colocar retrato ou paisagem, dependendo do que você queira fazer. Então, ele tem esses dois formatos aqui. Essa parte de cor aqui, você pode deixar em RGB mesmo. Ah, esse inteiros aqui, ele quer dizer, ele é em relação, ó, às cores, tá? A profundidade da cor que você tem. 800 bits é o suficiente para o olho humano captar e ver. Então, se você tentar colocar mais, você vai exigir mais do seu computador e não vai fazer muita diferença pro olho, entendeu? É mais a nível de máquina. O computador ele consegue processar mais cores do que a gente vê. Então, 8 bits é o ideal aqui para você trabalhar. A gama você pode deixar aqui como vem, sRGB mesmo. Gire as cores dessa imagem. O resto é que você pode deixar em tudo igual. Aqui em comentários, você pode colocar um comentário seu, entendeu? No meu caso aqui, eu coloquei o meu site, que é www.gustavochacur.com. E aí, quando alguém abrir essa imagem dentro do aplicativo de edição de imagens, vai aparecer esse comentário aqui, tá? Tem também aqui a cor de fundo, né? Cor de fundo, o que que significa isso? Significa que quando eu abrir essa imagem aqui, ele vai pegar a cor de fundo aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho duas cores aqui, o preto e o branco. O preto é a primeira cor, né? A cor de cima. E o branco é a cor de baixo, ou seja, a cor de fundo. Então, quando eu abrir essa imagem aqui, que eu criar, clicar em OK aqui, ele vai criar uma imagem com fundo branco, tá? Eu posso também criar com fundo de transparência, com uma textura. A textura é isso que está aqui, ó, tá? Que está ativa aqui. Deixa eu ver aqui qual a textura que está ativa. Não, a textura não está aqui. A textura é do lado de cá mesmo. A textura que está, se eu botar essa textura verde aqui, vai aparecer essa textura verde. Se eu colocar essa, então eu escolho a textura aqui que eu quero e o programa abre com uma textura. Mas eu vou deixar com cor de fundo. Cor de frente seria o preto. Então eu vou deixar com a cor de fundo mesmo, que é o branco. Vou clicar em OK e vai criar essa imagem para mim. Então tá vendo? Eu criei uma imagem branca, totalmente branca aqui. Como eu falei, na fotomontagem a gente não costuma trabalhar com esse fundo branco. A gente já abre a imagem que a gente vai trabalhar, a gente já tem a imagem recortada, vai abrir essa imagem aqui e vai trabalhar com ela.